No capítulo dessa sexta-feira da novela favorita, Dona Irene terá duas grandes surpresas. A primeira delas é a Flora aparecendo na missa de sétimo dia do poderoso Gonçalo Fontini. Irene vai surtar com a Flora e as duas terão uma grande discussão. Flora vai jogar na cara dela tudo o que sempre quis, mas Irene não ficará por baixo. Além disso, Lara irá revelar a verdade sobre o Halley ser seu neto. O capítulo está repleto de emoções. Zé Bob ainda irá descobrir um segredo sobre a transação da Flora na empresa Fontini. O capítulo começa com Donatella em choque vendo Dona Irene, que tanto lhe fez mal, ali, ajoelhada se humilhando. Mas a velha, como diz a Flora, não se envergonha de pedir e fala: "Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço nem que você olhe pra mim, mas eu quero lhe pedir perdão." Se recompondo, Donatella estende a mão para ela e diz: "Que isso, Dona Irene? Levanta, levanta." Com muita dificuldade, Dona Irene se levanta e lamenta: "Eu cometi um erro bárbaro. Eu cometi um erro pavoroso e paguei muito caro. Eu perdi o meu marido por conta desse erro." Se virando para encarar Donatella, Dona Irene faz um desabafo emocionante. "Tudo o que você disse ao meu respeito era verdade. Eu nunca gostei de você. Eu sempre torci para o Marcelo largar você e ficar com a Flora. Eu botei essa mulher nas nossas vidas há 20 anos atrás e agora voltei a botar de novo. Eu sou a culpada de tudo o que aconteceu. O sequestro da Lara, a morte do meu filho, a morte do meu marido. Eu sou culpada de tudo, a culpada. A culpa é minha, é minha." Preocupada com a situação da avó, Lara passa por Donatella, se aproxima da anciã e pede: "Calma, vó. Não fica assim. A culpa não foi sua. Você foi mais uma vítima dessa história." Consciente da verdade, Dona Irene responde: "Não, porque não fui eu que morri. Foi o meu filho, o meu marido. Eu sou culpada por todos os horrores que vocês passaram. Você no cativeiro, e você, minha filha, foi presa e agora foragida. A culpa é minha. Que mal é esse que me assola? Tudo que eu toco apodrece." Deixando escorrer uma lágrima pelo rosto, Donatella olha bem no fundo dos olhos dela e fala: "Eu sei que o golpe foi duro, Dona Irene, mas agora não adianta mais ficar se martirizando. Isso não vai mudar nada. A senhora foi mais uma vítima da Flora, mas é claro que a senhora não gostar de mim facilitou muito para ela. A senhora passou tanto tempo achando que eu queria o seu dinheiro que quando o diabo apareceu em pessoa na sua frente, a senhora não o reconheceu." Refletindo sobre a vida, Irene completa: "Tudo na minha vida foi errado. Eu não tive coragem de enfrentar o sonho de ser uma pianista clássica. Eu não tive coragem de casar com um homem que eu amava. Eu sempre tive tanto medo de enfrentar a vida. Era medo de tudo, das pessoas, dos sentimentos. Era tanto medo que desde que eu me entendo por gente, é o primeiro sentimento que eu identifiquei dentro de mim. Foi medo. Quando eu te conheci, não é que eu não gostasse de você. Você me assustava, Donatella. Você tinha uma presença, uma segurança de ser quem você era. Você me aterrorizava de uma maneira que você não tem ideia. Era terrível conviver com você, porque você me forçava a olhar no espelho e ver tudo o que eu abominava em mim. A minha vida passou e o meu medo destruiu as pessoas que eu amava. Essa é a verdadeira Irene. Eu não devia estar aqui, na verdade. Eu não devia nem ter nascido." Sentindo pena, Lara a abraça, tentando passar conforto para a avó. Já Donatella comenta: "Não fala isso não, Dona Irene. A senhora teve muita sorte de estar viva. A senhora está aqui, do lado de sua neta, e por mais responsável que a senhora se sinta, a senhora não foi a única a cair na lábia da Flora. Todo mundo caiu, inclusive o Marcelo e o seu Gonçalo." Lara ainda completa: "Inclusive eu." Tentando se manter de pé, Dona Irene fala: Eu tô me sentindo tão... Ela não consegue terminar a frase, pois sente uma fraqueza e começa a cair. Por sorte,
Lara, que já estava por perto, a segura e em seguida a assenta em uma cadeira. Muito preocupada com ela, a moça pergunta: Vó, o que foi, vó? Você quer um copo d'água? Juntando as forças, Dona Irene responde: Eu não quero nada. A única coisa que eu quero é saber de você, Donatella. Se há alguma forma de você me perdoar, porque eu não vou me perdoar nunca. Mas você é uma pessoa muito melhor do que eu. Quem sabe um dia você possa me perdoar. Em um gesto, Dona Irene estica a mão e espera pacientemente que Donatella retribua o gesto. Ela hesita por alguns segundos, mas também estende a mão para Dona Irene. Porém, Donatella fala: Eu vou pegar um copo d'água para a senhora. Donatella sai da sala e Lara e Irene se entreolham, sabendo que isso foi uma fuga para não dar uma resposta. Enquanto isso, Flora conversa com Silveirinha, ao mesmo tempo que faz o mesmo tratamento de beleza que Donatella fazia. Aproveitando o momento, a vilã ainda questiona: Você ainda continua enroscado com a Fafá, mas por que você ainda não conseguiu o DVD? Silveirinha responde: É porque eu ainda estou investindo nela, para ver se eu consigo alguma informação a respeito desse DVD. Debochando, Flora comenta: Mas essa é muito boa. O Silveirinha dando uma de agente secreto, seduzindo mulheres para extrair segredos. Então vai, seu mequetrefe. Vai naquele palito encebado e vê se arranca alguma informação que preste. Mas antes, prepara o meu banho. E vê se dessa vez não esquece das pétalas de rosa, seu velhinho esclerosado. Silveirinha não diz nada, mas olha para Flora com muito ódio pela humilhação. Esse será o maior erro da Flora. Enquanto isso, com Dona Irene mais calma, Donatella questiona: O que foi exatamente que a senhora ouviu a Flora conversando com Silveirinha? Dona Irene então conta: Aqueles monstros, a forma com que eles zombavam dos seus próprios crimes. Eu lembro que depois que começaram a brigar, o Silveirinha queria que ela fosse embora. Ele mencionou o fato dela ter embolsado 500 milhões de dólares. Como ela conseguiu tanto dinheiro? Sem jeito, Donatella revela: Provavelmente foi sobre a fusão da empresa. O Zé Bob andou pesquisando e parece que a Flora cometeu umas fraudes. Eu sinto muito. Com mais essa bomba, Irene lamenta: Meu Deus, mas que tragédia. Não é possível que depois de ter matado o meu filho e o meu marido, essa mulher ainda vai destruir o patrimônio da minha família. Preocupada com a situação da avó, Lara pede: Vamos pra casa, avó, por favor, você precisa descansar. Seguindo o conselho da neta, Dona Irene se encaminha para ir embora, mas ela ainda olha para Donatella uma última vez e diz: Eu sei que é difícil perdoar uma vida inteira de enganos, mas por favor, tente me perdoar. Olhando fixamente para ela, Donatella responde: Vai com Deus, Dona Irene, vai com Deus. Em seguida, elas esboçam um leve sorriso e vão embora. Donatella então corre para o seu pequeno altar, se ajoelha diante da imagem e agradece: Minha Santa Rita de Cássia, muito obrigada. Finalmente a justiça está sendo feita. Horas mais tarde, acontece a missa de 7º dia do Gonçalo Fantini. Todos os amigos e familiares já estão indo embora. Então Lara se aproxima da avó e pergunta: Já tá tudo pronto, vamos embora? Dona Irene responde: Eu queria ficar um pouco sozinha, eu preciso desse tempo. Lara responde: Tá bom, eu vou te dar esse tempo, eu tô lá fora esperando. Lara então se retira e deixa a avó sozinha na igreja. Ao menos, era isso que ela achava. Saindo de trás das pilastras, Flora aparece. Feito uma cobra sorrateira, ela se aproxima lentamente de Dona Irene. De repente, ela coloca a mão no ombro dela. Dona Irene se assusta e vira rapidamente para ver quem é. Percebendo que se trata da Flora, ela não consegue dizer nada, mas Flora, por outro lado, diz: Eu queria ter chegado a tempo, mas eu tive que preparar algumas coisas. Eu vou me mudar para o interior, mas eu fiz questão de vir aqui e me despedir da minha amiga, a amiga mais querida que eu tenho. Dona Irene até tenta segurar, mas não consegue.
cheia de ódio nas palavras, ela pergunta: como você tem coragem? Como você pode vir na missa do homem que você matou? Se fazendo de santa, Flora rebate: Dona Irene, eu... A esposa do falecido a interrompe e revela: não precisa mais fazer de inocente. Eu já sei de tudo. Sua assassina! Assassina! Sai da minha frente! Mas Flora ainda insiste: o que é isso, Dona Irene? Eu não estou entendendo. Furiosa, Irene responde: eu ouvi você conversando com Silveirinha. Eu ouvi você confessando que matou Gonçalo e o meu filho. Por que, Flora? Por quê? Já não bastava você ter destruído a minha família uma vez? Agora você volta 20 anos depois pra acabar com tudo de novo? Por que, Flora? Não pode ser por dinheiro. Ninguém faz uma coisa dessas por dinheiro. Então por quê? Por que esse ódio, essa obsessão? Nunca fizemos mal a você. Nesse momento, Flora tira o seu ar doce e gentil do rosto e assume a sua verdadeira personalidade, fria e sarcástica. Olhando no fundo dos olhos da Irene, a vilã explica: sabe, Dona Irene, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o seu filho e descobri que ele era um Fontine foi uma memória da minha infância. Eu queria um caderno, mas os meus pais eram muito pobres. Quem me deu meu primeiro caderno foi o Silveirinha. Eu reparei que na capa estava escrito Fontine, papel e celulose. Dona Irene engole seco ouvindo o relato perverso da vilã, que ainda não terminou, e completa: eu pedi para o Silveirinha me explicar. Ele me disse que os Fontine eram os donos do papel no Brasil. Aí quando eu conheci o Marcelo, eu me lembrei dessa memória. Então eu decidi ter o seu filho para mim. Mesmo ele gostando da Donatella, eu não desisti. Eu cerquei, eu insisti. Eu contei com a ajuda de gente muito importante na época. Lembra? Lembra a campanha que a senhora fazia a meu favor? Cansada de ficar calada, Irene rebate: eu nunca fiz campanha ao seu favor, nunca! Debochando, Flora retruca: só o fato da senhora não gostar da Donatella já me ajudava. Coitado do Marcelo, tão idiota, tão influenciável. Se a senhora soubesse como foi fácil, nem teve muita graça. E a senhora, Dona Irene? A senhora é muito burra. A senhora se acha inteligente porque teve cultura, porque estudou no exterior. Mas no fundo, a senhora não passa de uma topeira. Justo em quem a senhora foi confiar. Sabe por que a senhora caiu na minha conversa tão fácil? Porque eu sou assim, loirinha, essa carinha de anjo, esse jeitinho desinteressado, humilde e mais que isso. Eu sempre disse pra senhora as coisas que a senhora queria ouvir. Depois foi fácil. Não deu uma semana e tava aqui, ó, comendo na minha mão. Por falta de aviso não foi. Tanta gente te alertou. A começar pelo meu pai. Um pai falando que a própria filha não presta. Ele merecia o mínimo de crédito. A senhora não acha? Revoltada, Dona Irene ameaça: eu vou fazer de tudo pra te jogar de volta na cadeia. O lugar fétido e sujo que você nunca devia ter saído. Você vai pagar caro. Segura do que está fazendo, Flora responde: eu lamento, mas as coisas não vão ser como a senhora quer. Agora eu vou ter a vida de rainha que eu sempre mereci. Enquanto isso, a senhora vai ter que assistir à derrocada do seu império, depois de ter me ajudado a dar cabo da sua família. Nessa hora, Irene não resiste. Ela começa a passar mal e se senta no banco da igreja com muita dificuldade. Por sua vez, Flora debocha ainda mais: ah, Dona Irene, já vai morrer? Ah não, fica um pouquinho mais. Eu faço questão que a senhora assista os próximos capítulos dessa história. Depois, a senhora pode se juntar ao seu filho, ao seu marido. Ninguém vai sentir sua falta mesmo. Juntando as forças, Irene rebate: você vai arder no fogo do inferno. Maldita! Aproveitando a proximidade, ela ainda cospe no rosto da vilã. A megera então limpa a escarrada enquanto fala: o inferno é aqui, e eu já passei por ele.
Agora é a sua vez. Nesse momento, Lara aparece e já chega gritando. Bem que eu desconfiei quando a minha avó demorou. O que você tá fazendo aqui? Sai de perto dela. Fica longe da minha avó. Com o seu jeito, Flora zomba. Que lindo. A Chapeuzinho Vermelho veio salvar a vovozinha do lobo mau. Rugindo feito uma leoa, Lara manda. Vá embora daqui. Se você fizer mal à minha avó, eu acabo com a sua raça. Encarando a moça, Flora muda sua expressão enquanto fala. Eu já tava de saída mesmo. Até qualquer dia, filha. Flora vai embora, deixando Dona Irene completamente arrasada. Mais tarde, já em casa, Norton aparece com um levantamento de todo o patrimônio da família Fontine. Irene, muito preocupada, questiona. Me diga com sinceridade, nós podemos pagar todas as dívidas que vêm com essa fusão? Norton fala. É possível, mas para isso é necessário se desfazer de absolutamente tudo. Das empresas, dos imóveis, de tudo que a sua família possui. Irene começa a passar mal e Lara toma conta da avó enquanto Norton sai. Ela percebe a dor que ela sente e decide dar uma notícia. Olhando nos olhos dela, Lara diz. Eu não sou sua herdeira. O verdadeiro herdeiro é o Halley. A única pessoa que tem direito à sua herança é o Halley. Ele é o filho do Marcelo com a Donatella que foi sequestrado. Depois de contar toda a história, Irene se emociona e se decepciona consigo mesma por ter maltratado o Halley esse tempo todo. Minutos depois, Halley aparece no rancho a pedido de sua avó, que o abraça fortemente pela primeira vez como neto. Bom pessoal, aqui na tela tá aparecendo mais uma novidade bombástica, é só clicar para assistir. Não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.